experiências, então adapte e comenta qual parte faz mais sentido com o seu momento. Touro, vamos lá. O que você precisa entender, o que você precisa ouvir, quais são as mensagens e as intenções aqui da outra pessoa. Vamos lá. Qual é a mensagem, tarô? Temos a carta do Sol. No fundo do deck nós temos o 9 de paus. Alguma situação aqui estava sofrendo uma certa influência para que ela pudesse avançar, para que pudesse mudar de ciclo. Alguém que estava sem força, sem condução. Aqui alguém estava tendo muito pressentimento, pressentimentos espirituais mesmo, e tanto positivos quanto negativos, tá? Então, algumas questões que estavam minando e cercando aqui alguém não era só da imaginação ou da cabeça, era uma questão também de não estar tendo fôlego, energia para saber separar, para se encorajar, sabe? Alguém que estava sentindo uma influência externa, influência de terceiros em relação a coisas que tinha que resolver. Aqui você tem algo a resolver com alguém todo. E vice-versa, lembrando que as leituras também podem estar espelhadas. Vocês têm um problema aqui que não estava partindo diretamente de vocês e nem da pessoa que vocês estavam lidando, mas a forma como a outra pessoa estava reagindo, recebendo certas influências, recebendo certas energias, estava mostrando e dando a impressão para você de que essa pessoa talvez não ia conseguir, que essa pessoa não ia chegar a lugar nenhum, que essa pessoa estava desinteressada, estava desinteressante, estava sem ânimo para poder resolver as coisas com você, para apaziguar as coisas com você, entende? Sim, boa parte disso dependia sim da própria pessoa, mas eu sinto aqui também que tinha coisas a nível de energia, sobre o espiritual mesmo, tá? Essas duas cartas estão me falando muito sobre isso, esse Sol e esse Nove de Paus. Aqui essa pessoa estava precisando passar por algum tipo de encerramento, e o problema do 9, né, e do 10 de paus é que, assim, às vezes parece que a coisa pode ser rápido, mas quanto mais você dá ali os seus próprios passos, né, para poder encerrar algo, para poder finalizar algum ciclo, a coisa ela vai ficando mais intensa, entende? E dá aquela sensação de que está sendo mais demorado, né? Dá a sensação de que a angústia realmente ela nunca vai embora. A pessoa com quem vocês estão lidando ou estavam tem muito essa presença aqui, tá? De que essa pessoa não estava dando conta de lidar com alguma situação e não é porque ela não queria, porque ela não gostaria, porque ela não tinha também nenhum tipo de solução a respeito disso. Eu acredito que vocês pensaram isso, né, sobre essa pessoa. Nossa, essa pessoa tem tudo nas mãos para resolver, essa pessoa poderia, de certa forma, apaziguar aqui as coisas que a gente está se relacionando, como nós estamos se relacionando. Aqui você tem sim uma reciprocidade muito bonita, muito espiritual por alguém, touro, só que isso deixou de funcionar. As coisas não pararam, mas deixaram talvez de ser sentidas e a noção disso também ela foi um pouco que distanciada aqui entre você e alguém, sabe? O que pode ter tornado alguma situação aqui mais confusa do que parecia ser, né? Porque a carta do Sol fala disso, da revelação de algo que estava ali debaixo do nariz, estava ali o tempo todo. E é complexo, né? Porque ao mesmo tempo pode parecer óbvio demais, mas também ao mesmo tempo é algo que bloqueava, era algo que ficava no subtendido, entende? Aqui alguém precisa, né, estar passando por algum tipo de encerramento e cada vez que isso se aproxima, as sensações elas vão ficando mais intensas, sabe? E isso pode gerar uma angústia, talvez em touro e talvez nessa pessoa, só que eu sinto mais que é por parte dessa outra pessoa que vocês estão lidando aqui, touro. Essa pessoa pode estar passando por uma sensação de angústia e isso faz com que ela fique com um certo cansaço, com uma certa limitação também, sabe? E é como se você tivesse algo aqui, touro, para mostrar que fosse
sustentar mais, sabe? Que fosse aumentar mais aqui as coisas e que fosse dar exatamente para esta pessoa aquilo que ela precisa sentir, aquilo que ela precisa ver para que algo expanda, né? Para que algo se ilumine, para que o caminho aqui se clareie, entende? Aqui, na verdade, aqui não tem nada meio oculto, tá? Se vocês estavam passando aqui por situações que, sei lá, um estava desconfiado do outro, não, aqui vocês já sabem que não tinha nenhum tipo de omissão barra traição, tá? E eu não tô falando traição somente no sentido carnal, as pessoas sempre associam desta forma, mas não. Aqui não tinha nenhum tipo de inverdade ou mentira acobertada, tá, Touro, entre você e alguém. Só que alguma situação que vocês estão encerrando aqui, talvez o nível de desgaste que isso foi acontecendo entre vocês pode ter sim deixado algumas questões confusas, entende? Só que, quer vocês queiram ou não, realmente está fazendo parte de um ciclo, né? Que inclusive está muito prestes de acabar. Tem a carta da papisa aqui também no fundo do deck. Você vai saber de algo aqui que pode ser simples, pode ser pequeno, mas você vai sentir mesmo na sua intuição, Touro, que isso que você pode fazer, isso que você sabe, algum tipo de conhecimento que você tem, algum tipo de estrutura que você tem, vai ser muito importante, muito específico para que essa pessoa termine algo, finalize algo, tá? E aqui também a gente não está falando de término, separação, etc. Inclusive, para este grupo está muito favorável sim, tá? Para quem está buscando alguma reconciliação, para quem teve algum tipo de desentendimento aqui com o seu par, tá? Tá muito favorável para que as coisas se estabeleçam, se reequilibre aqui entre vocês, tá? Porque não era falta de amor, não era falta de companheirismo. Pelo contrário, aqui a carta do Sol, na verdade, deixa bem explícito, né? Bem claro que vocês são semelhantes em corpo e alma, entende? Aqui eram coisas assim, não dá muito para explicar, não só por ser uma leitura coletiva, né? Mas porque o nove de paus normalmente, ainda mais com a carta da papisa, pode se esperar sempre algo muito misterioso, tá? Mas enfim, vamos ver o que mais sobre essa energia aqui, Tom. Aqui talvez sem querer, sem notar, de forma muito inconsciente, você soube investigar, você soube analisar, soube observar não somente a pessoa, né, o material e tudo mais, mas você soube notar que a dificuldade que alguém estava sentindo aqui de se entender com você, de se entender com a vida, de encerrar um ciclo, de encerrar coisas que não tem mais a ver com a pessoa, você viu aqui que algo você podia fazer com que essa pessoa enxergasse. Você sentiu isso aqui. E não é no sentido também de se gabar, mas parece que você teve um pouco dessas confirmações, dessas intuições, né? Tipo, nossa, realmente eu não posso desistir dessa pessoa, não posso desistir dessa situação. Porque tem algo aqui que eu sei que eu posso fornecer para essa pessoa e não é na forma material de ser somente no apoio moral e emocional, não. Aqui a gente está falando de algo que passa dessas camadas também, entende, Touro? Sim, você aqui é um bom apoio emocional e moral para alguém, né? Porque a carta do Sol fala disso. Mas ainda assim é algo mais forte, tá? E é algo muito simples, é algo que realmente não é pedido para alguém. Não é o tipo de coisa que é esperado de alguém, sabe? Tem algo que você sabe, tem algo que você conhece e que já é de conhecimento da sua própria natureza que pode ajudar alguém aqui a sair de um problema, a sair de uma situação. Assim, eu tô falando problema realmente pra gente resumir aqui a nossa linha de raciocínio, mas é como se fosse uma situação que ela já está até resolvida, digamos assim, né? Porque a gente já começou com a carta do Sol, então é porque, seja qual for o problema que essa pessoa estava passando, esteve passando, Touro, já está assim na cara mesmo, né? O tipo de condução, o que esperar disso e o tipo de resultado que sucede tudo isso também, sabe? E aqui pode ser que vocês ficaram pensativos em relação a isso, né? Nossa, será que eu desisto dessa situação? Será que eu desisto dessa pessoa?
Só que os sentimentos, né, que vocês compartilham não permitiu, né, que vocês realmente rompessem algo aqui. Vocês podem ter ficado afastados, desentendidos, incompreensíveis um com o outro, mas a questão aqui de sentir um certo peso por não estar conseguindo passar pela situação, ela ficou, ela permaneceu, e de propósito, porque realmente vocês são muito acolhedores aqui, né? Você realmente é o braço direito aqui de alguém. Então, alguém conta muito com você, com a sua ajuda, mesmo que talvez essa pessoa não fale, né? Não desabafe, não declare isso abertamente para você, mas é mais ou menos isso que você significa aqui para alguém, tá, Touro? E essa pessoa tá em um tipo de situação que, assim, não é mais um problema porque essa pessoa já enxergou ali a luz no fim do túnel, ela já sabe ali que alguma coisa é mais fácil, não é tão difícil quanto parecia ser. Então, é a forma como o touro é, a forma como o touro é como pessoa que simplesmente o fato da sua existência, o simples fato de você existir, touro, já é um tipo de resposta que alguém precisa, já é algum tipo de compreensão que alguém precisa ter em relação a algo que está vivendo e algo que está acabando. Só que esse acabando, ele vai subindo aqui os níveis de intensidade, sabe? E por essa pessoa talvez estar um pouco cansada de lidar com certas situações, ela pode se sentir menos encorajada para fazer algo, né? Porque essa pessoa aqui ela vai ter que agir, tá? E eu não digo só em relação a touro, em direção a touro, mas sobre outras questões da vida. Essa pessoa ela vai ter que agir aqui. E ela já sabe como, né? Mas talvez esteja faltando aqui algo a mais e que é como se fosse touro que tivesse algum ingrediente especial que pode mostrar para essa pessoa. Aqui a gente está falando de algo que você vai mostrar para essa pessoa, touro, só que é muito em atitude, em palavras, em ser doce, em ser gentil, entende? Porque a carta do sol, ela desperta não somente amorosidade, né? E por ser um arcano maior, é como se desapontasse, tirasse toda a teia aqui de coisas que essa pessoa imaginava que era de um jeito, mas acontece de outra forma na prática, e é vocês que conseguem ficar no meio termo disso, entende? Pode ser que você esteja lidando com alguém do signo de Leão, Sagitário ou Áries, ou pode ser que você tenha esses signos fortes no seu mapa, tá? E em seguida, para confirmar, vem a carta do As de Paus. Exatamente. Tem tudo a ver, né? Não preciso me estender. Aqui vocês estavam esperando algum tipo de resposta também, né? Para poder conseguir ajudar essa pessoa, contribuir em algo para esta pessoa, reconciliar com essa pessoa, dar alguma notícia para esta pessoa. Eu sinto que vocês têm algo novo para falar, para mostrar para essa pessoa. Só que é como se vocês estivessem pensando assim: ah, não adianta eu falar ou mostrar isso agora porque as coisas ainda não foram 100% resolvidas, entende? Mas aqui você vai receber algum tipo de resposta, algum tipo de intuição que vai ser muito assertivo, vai cair como uma luva, né? Porque o Age Paus é isso. Eu gosto do Age Paus porque ele fala daquele tipo de intuição, daquele tipo de comunicação espiritual que, cara, tipo assim, não é que vem de uma vez e é rápido, mas do jeito que vem, aqui é muito sobre o jeito que acontece. O jeito que acontece você realmente não tem como duvidar. E é algo que fica entendido apenas para você. Não tem como você falar que você recebeu isso para outras pessoas, mesmo que outras pessoas sejam espiritualizadas como você, mas o jeito e o mecanismo que isso vem até você é de uma forma muito brilhante, é de uma forma espetacular, sabe? Talvez vocês estavam esperando isso para dar alguns passos aqui em relação a alguém. E vocês vão ter essa resposta porque vocês já estão guardando algum tipo de novidade, algum tipo de interesse, algum tipo de oportunidade, alguma coisa que não só fecha o ciclo, mas ele marca um início aqui de algo assim que é belíssimo, que é maravilhoso, sabe? Um momento assim que não tem como esquecer, mesmo que um dia, né, mais à frente você ainda não vai ter nenhum tipo de vínculo com essa pessoa, pode ter certeza que algo que vocês viveram, algo que vocês transformaram,
algo que vocês tiveram que passar juntos aqui, mesmo que não foi de forma romântica, foi impactante, tá? Essa pessoa nunca mais vai esquecer aqui de alguma coisa que vocês contribuíram, que vocês fizeram essa pessoa despertar. Aqui Touro está abrindo os olhos de alguém, mas é muito no sentido espiritual. Talvez Touro, essa pessoa já tinha muitas ideias sobre si e sobre os outros, né? Aqui a gente está falando de alguém que já tinha esses conhecimentos também, né? Esse autoconhecimento e essa curiosidade de saber outras coisas do mundo que não são tão acessíveis, né? Só que tinha algum tipo de ciclo, tinha algum tipo de encerramento que essa pessoa precisava passar. E isso pode ter mudado muito aqui, né, todo o relacionamento que você vive com essa pessoa. Independentemente dos grupos, se for solteiro conhecendo alguém e para pessoas que já têm um relacionamento sério aqui, tá? A relação de vocês aqui mudaram completamente. E não foi porque um mudou com o outro ou porque surgiu algum tipo de problema, não. Era algum tipo de encerramento espiritual que essa pessoa precisava passar. E pode ser que vocês se desentenderam no meio desse processo, no meio desse caminho. E você ficou aqui numa posição, Touro, que você não poderia desistir, você também não poderia resistir, você não poderia chutar o balde, mas ainda assim a espiritualidade sempre te trouxe aqui as orientações que fossem mais cabíveis, né? Mais alinhadas aqui com o que você poderia esperar dessa situação com essa pessoa. E aqui você vai ter uma grande resposta, tá? Uma oportunidade de reiniciar algo aqui com esta pessoa, que vai ser muito promissor e que vai gerar em vocês aqui não só abundância, mas vocês vão ter um momento assim excepcional, um momento maravilhoso, tá? Então, é isso